Vamos falar um pouquinho agora sobre um tipo específico de equação diferencial, que são as equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Esse tipo de equação diferencial ele aparece em uma série de aplicações, como veremos em um vídeo posterior aí sobre aplicações. Então, como motivação, para chegar no caso mais simples, partimos de uma equação diferencial de primeira ordem, com coeficientes constantes. Então, você considera que o A e o B são coeficientes constantes, A e B são constantes. Então, se você isolar esse y aqui, passa o by para lá negativo, dividir pelo A, você tem menos b sobre AY. Então, você tem que esse menos b sobre A é uma constante. Então, y' igual a ky é a solução dessa equação diferencial. Mas a única função não trivial cuja derivada é um múltiplo constante dela mesma é a função y é igual a Euler, elevado a mx, onde m também é uma constante. Se você derivar, y' é igual a me elevado a x. Então, é o múltiplo constante dela mesma. Esse aqui é y. Então, fica my. Então, partindo desse pressuposto, substituindo aqui na equação diferencial, substituindo y' por esse termo, então fica a que multiplica me elevado a mx, mais b que multiplica y, mais y elevado a mx, igual a zero. Colocando a elevado a mx em evidência, você tem que a solução dessa equação diferencial é e elevado a mx que multiplica a m mais b. Quando é que vamos ter uma solução desse sistema? Você tem um produto de duas variáveis. E o senso comum nos diz que esse produto só vai ser nulo, ou só vai ser zero, quando um dos dois termos for nulo. Quando é que esse primeiro termo vai ser nulo? Nunca. Porque para qualquer valor que você tem aqui de x, esse valor aqui nunca vai zerar. Se x for zero, elevado a zero, dá 1. Então, a solução desse sistema vai ser quando am mais b for zero. Para exemplificar, vamos pegar esse exemplo aqui, uma equação diferencial de primeira ordem, no qual os dois coeficientes são constantes. Então, nós temos, usando a proposta apresentada anteriormente, uma equação auxiliar, que seria 2m mais 5 igual a zero, 2m mais 5 igual a zero. E aí, a solução desse sistema vai ser m é igual a menos 5 meios. Como dissemos anteriormente, a solução geral desse tipo de equação é y igual a e elevado a mx, onde m é justamente esse coeficiente. Então, a solução dessa equação diferencial vai ser y igual a e elevado a menos 5 meios de x. Muito fácil encontrar a solução desse tipo aí de equação diferencial. Então, isso é uma solução da equação diferencial apresentada. E aí, vamos trabalhar agora no caso de segunda ordem. Dada a seguinte equação diferencial, AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero. Você sabe que é uma equação de segunda ordem porque está aqui a derivada de maior ordem, derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem, que o y, E A, B e C são constantes, porque o nosso tema é equações diferenciais com coeficientes constantes. Então, partimos da mesma hipótese inicial, que a solução y é igual a e elevado a mx. Nesse caso, y' seria a derivada de y, seria me elevado a mx, e y duas linhas seria a derivada de y', m ao quadrado é elevado a mx. De posse das três derivadas, nós substituímos na equação principal, aqui na forma padrão de uma equação diferencial de coeficientes constantes. Então, substituindo aqui, nós teremos a que multiplica y duas linhas, mas y duas linhas é m quadrado é elevado a mx, mais b que multiplica y', mais y' esse termo, então b que multiplica y', mais c que multiplica y.
mais C, que multiplica, igual a zero. Colocando E elevado a mx em evidência, nós temos E elevado a mx, que multiplica AM ao quadrado mais BM mais C. AM ao quadrado mais BM mais C. Isso tudo aqui é igual a zero. E quando é que essa multiplicação vai dar zero? Ela vai dar zero, E elevado a mx não vai ser zero nunca, então, justamente nas raízes desse polinômio aqui de segundo grau, que esse produto vai dar zero. E aí vocês sabem que temos 3 casos a considerar para esse tipo aqui de polinômio. A solução dessa equação vai ser zero justamente nas raízes dessa equação. E para essa equação nós temos o quê? Que o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? E as raízes m1 e m2, m1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e nossa raiz m2 vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara padrão. Então, para isso, nós temos 3 casos possíveis, né? 3 casos a considerar. Então, quais são esses 3 casos que temos a considerar? É o caso A, delta maior que zero. O caso B, que é o delta igual a zero. E o terceiro caso, caso C, o delta menor do que zero. Então, nesse primeiro caso, nós temos 2 raízes reais. Então, temos M1 diferente de M2 pertencente aos reais. Nesse segundo caso, nós temos 2 raízes iguais. M1 igual a M2 pertencente aos reais. Nesse terceiro caso, nós temos que as raízes, né, M, vai ser um complexo conjugado da forma alfa mais ou menos beta I, tá? Então, são 3 casos que vamos considerar aqui para a solução. Vamos desenvolver agora caso a caso. O primeiro caso é o caso mais simples, quando o delta é maior que zero. Então, nesse caso, nós temos 2 raízes, M1 e M2. Essas raízes são reais e diferentes. M1 é diferente desse M2, né? Então, a solução geral nesse caso é y igual a C1 E elevado a M1x, porque a solução é na forma E elevado a mx, mais C2 E elevado a M2x. E aí, essa é a forma padrão da solução da equação homogênea com coeficientes constantes, no caso que o delta é maior do que o zero. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, rapidamente, porque esse caso ele é simples. Mas se tiver 2y, duas linhas, menos 5y', menos 3y igual a zero. Calculando esse exemplo, então vamos escrever a equação auxiliar, que seria 2m ao quadrado menos 5m menos 3 igual a zero. Calculamos o delta aqui. Então, o delta vai ser B2 menos 4AC, B menos 5, menos 4 vezes A vezes C, né? A, B e C. Então, o delta aqui pra gente vai ser 25, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 25 mais 24, vai ser 49. Então, M vai ser menos B, menos 5, menos com menos dá mais ou menos, raiz de delta, raiz de 49 é 7, sobre 2 vezes A. Então, A é 2 sobre 4. E daqui nós temos que M1 vai ser igual a 5 mais 7, 12, dividido por 4 dá 3. E a segunda raiz vai ser 5 menos 7 menos 2 dividido por 4, menos 1 meio. Então, com base nessas 2 raízes aqui do polinômio, nós podemos escrever nossa equação geral, y igual a C1
E elevado a mx, mas m1 é 3, né? Tá aqui m1, que é 3, mais c2 é elevado a menos 1/2 de x. Essa seria a solução encontrada para essa equação diferencial homogênea. E como nós já vimos no vídeo anterior, essa equação ela forma um CFS, né? Essas duas soluções elas formam um CFS. O CFS é formado por E elevado a 3x elevado a menos 1/2 de x. E esse CFS ele gera todas as demais equações. E o que garante que essas soluções vão ser linearmente independentes? Justamente o fato de M1 ser diferente. Segundo caso, quando delta igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais, M1 igual a M2. Como a solução geral seria y igual a e elevado a mx, tá? E como m1 igual a m2, nós teríamos uma solução y1 e elevado a m1x, y2 igual a e elevado a m2x. Mas como m1 é igual a m2, para esse caso aqui nós teríamos que y2 poderia ser escrito como e elevado a m1x, e aí você teria basicamente uma única solução. Para esse caso, que delta é igual a zero, nós também temos que, se delta é igual a zero, m vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, mas o delta aqui é zero, sobre 2a. Então, sobra que m é menos b sobre 2a. Bem, tirando esse rascunho aqui, então nós temos uma solução conhecida, y1, que vai ser igual a e elevado a m1x. E a segunda solução não pode ser gerada diretamente, porque m1 é igual a m2 e seria combinação linear com essa solução que de nada serviria para a gente. Então, para esse caso, nós podemos usar basicamente a redução de ordem, né? Então, para esse caso, delta é igual a zero e m1, que a gente acabou de achar aqui, ele seria menos b sobre 2a, como mostramos agora. Então, utilizando redução de ordem, a redução de ordem ela serve para, dada uma solução y1 conhecida, nós encontrarmos uma segunda solução y2 que é linearmente independente dessa solução. E a técnica de redução de ordem foi vista no vídeo anterior. Então, a fórmula de redução de ordem seria y2 é igual a y1 integral de e elevado a menos integral de p dx sobre y1 ao quadrado dx. Essa aqui é a fórmula de redução de ordem. Então, antes de trabalhar aqui a fórmula de redução de ordem, vamos fazer aqui uma continha rápida. Sabemos que a equação diferencial seria AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero. Ela não está na forma padrão de aplicação da redução de ordem. Então, dividindo todo mundo por A, nós teríamos Y duas linhas mais B sobre A, Y' mais C sobre AY igual a zero. Agora sim, ela está na forma padrão. E para a gente, o P de X seria justamente B sobre A. Então, começando a substituir aqui na fórmula, quem seria para a gente e elevado a menos P dx, né? Vamos lá. Y2 vai ser Y1, mas Y1 a gente conhece, é elevado a m1 de x, integral de E elevado a menos P de x, mas P é menos B sobre A, menos B sobre A são constantes, sobre integral dx, sobre E elevado a m1x ao quadrado, tudo isso dx. O espectador mais atento já notou que
partindo dessa constatação aqui, nós temos também que 2m1 é igual a menos b sobre a. Então, substituindo aqui, y2 igual a e elevado a m1x, integral de e elevado a menos b sobre a, integral de dx dá x, então, e elevado, mas menos b sobre a é 2m1, então, 2m1x, integral, aqui ao quadrado, e elevado a m1x ao quadrado, fica e elevado a 2m1x dx. Os termos são iguais, dividindo vai dar 1, então, y2 vai ser igual a integral disso aqui tudinho, vai dar 1, né? Esse termo dividido por esse dá 1, a integral de 1 vai ser x, a y2 vai ser x elevado a m1x. E aí você encontra uma segunda solução dessa equação diferencial quando o delta for igual a zero, que é justamente esse caso aqui que acabamos de trabalhar. Então vamos ver um exemplo de aplicação, mas é importante verificar o seguinte: quando você já tem uma solução conhecida para esse caso, esse resultado nos diz que basta multiplicar a solução conhecida por x, que você obtém uma segunda solução y2, e essa solução ela vai ser linearmente independente, porque o princípio da redução de ordem já garante isso para a gente. Escrevendo a equação auxiliar aqui, nós teríamos m ao quadrado menos 10m mais 25 igual a zero, calculando o delta, B2 menos 4 vezes A vezes C, 100 menos 100 vai dar zero, e nossa raiz m vai ser igual a menos b sobre 2a, que vai ser igual a menos 10, que dá 10 positivo, sobre 2, que vai ser igual a 5. Então, nós temos uma raiz, uma solução y1, uma raiz igual a 5, né? Então, a solução y1 vai ser igual a e elevado a 5x. E, pela fórmula da redução de ordem, e elevado a m1x é a primeira solução, a segunda solução y2 vai ser igual a x, que multiplica a primeira solução aqui, que vai ser e elevado a 5x. Daqui você tira que a solução geral dessa equação diferencial vai ser y igual a c1 e elevado a 5x mais c2x e elevado a 5x, onde o conjunto fundamental de soluções é formado por e elevado a 5x, x é elevado a 5x, que elas são linearmente independentes. Se você quiser tirar dúvida de que elas são linearmente independentes, tem vários fatores que já fortalecem essa afirmação. O fato de termos usado redução de ordem para encontrar a segunda solução já nos garante que elas são linearmente independentes, mas se mesmo assim você tiver em dúvida, é só calcular o Wronskiano, que é o determinante do Wronskiano entre as duas funções, que você vai também verificar que esse determinante ele é diferente de zero. O terceiro caso é quando o delta é menor que zero. Nesse caso, nós temos que a solução é um complexo conjugado do tipo alfa mais ou menos beta i, onde alfa e beta são reais positivos e i é um número imaginário. Então, para esse caso, a solução geral seria y igual a c1 e elevado a m1x, mas quem seria m1? Alfa mais beta i x, então c1 é elevado a m1x mais c2 é elevado a m2 x. E está aqui a forma padrão para esse terceiro caso. Só que trabalhar com números complexos nem sempre é fácil. Nós podemos transformar essa solução numa solução que só dependa de números reais. Para isso, basta observar o seguinte:
sabemos que a fórmula de Euler, vou escrever aqui a fórmula de Euler é elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Essa fórmula aqui é uma fórmula muito interessante, ela relaciona exponencial e números imaginários com senos e cossenos. Então, partindo dessa fórmula aqui, estamos só fazendo algumas anotações aqui iniciais. Observe que é elevado a i beta x seria escrita como cosseno de beta x mais i seno de beta x, onde beta x está fazendo o papel de θ. E é elevado a menos i beta x seria cosseno de beta x menos i seno de beta x. Então, continuando aqui, só nossas observações, se nós somarmos e elevado a i beta x mais e elevado a menos i beta x, nós teremos, se somar essas duas equações, essa anula com essa, 2 cosseno de beta x. Também, se subtrairmos as duas, e elevado a i beta x menos e elevado a menos i beta x, essa menos essa anula, fica 2i seno de beta x. Então, vamos guardar esses resultados aqui, tá? Deixa eles guardadinhos aqui. E vamos voltar para o nosso problema. Então, isso aqui foi só um lembrete. Daqui a pouco nós trazemos ele de volta. Então, vamos pegar duas soluções quaisquer dessa equação diferencial. Tá? Vamos pegar uma solução y1 igual a C1, vamos fazer C1 e C2 igual a 1. Então, é elevado a alfa mais beta i x. C1 e C2 são 1, né? Então, mais é elevado a alfa menos beta i x. E vamos pegar outra solução, y2, qualquer da equação diferencial, dessa forma, mas vamos fazer C1 igual a 1 e C2 igual a 2. Então, vamos fazer aqui. Aqui foi C1 igual a C2 igual a 1. Para esse caso, vamos fazer C1 igual a 1, C2 igual a menos 1. Então, é elevado a alfa mais beta i x. C2 igual a menos 1, então menos é elevado a alfa menos beta i x. Tá? Seria também a solução. Então, C1 igual a 1, C2 igual a menos 1. De posse dessas duas soluções aqui, tá, iniciais, vamos reescrever essas soluções. y1, ele pode ser reescrito como e elevado a alfa x em evidência, né? E elevado a alfa x que multiplica e elevado a i beta x mais e elevado a menos i beta x. y2 também posso fazer a mesma coisa, colocar e elevado a alfa x em evidência, que multiplica e elevado a i beta x e beta x menos e elevado a menos i beta x. Mas olha só que conveniente, voltando aqui para o nosso borrão anterior, né? E elevado a i beta x mais elevado a menos i beta x é 2 cosseno de beta x. Opa! Tá aqui, ó, e elevado a i beta x vai ser 2 cosseno de beta x, e elevado a beta x menos e elevado a menos i beta x vai ser 2i seno de beta x. Então, essa solução aqui, ela pode ser reescrita como e elevado a alfa x, que multiplica, esse termo todinho vai ser 2, então vou botar o 2 aqui, 2 cosseno de beta x. Da mesma forma, essa daqui ela pode ser escrita como
2i é elevado a alfa x seno de beta x. Esse é o ponto que temos que fazer uma análise mais teórica aqui da solução que encontramos até agora. 2 é elevado a alfa x cosseno de beta x e 2i é elevado a alfa x seno de beta x são duas soluções y1 e y2 distintas para o problema. Além disso, pelo corolário do teorema da superposição da equação homogênea, a combinação linear de soluções também é solução. Então, se eu multiplicar essa primeira equação por 1/2, né? Eu multiplicar essa segunda por 1 sobre 2i, eu vou obter duas soluções equivalentes, tá? y1 tio igual a e elevado a alfa x cosseno de beta x e y2 tio igual a e elevado a alfa x seno de beta x. E aí, essas duas soluções aqui também serão soluções da equação diferencial, porque y1 tio é a combinação linear de y1 e y2 tio é a combinação linear de y2. Além disso, y1 e y2 formam um CFS, tá? y1 tio e y2 tio, elas formam um CFS. Se tiver em dúvida, calcula o Wronskiano entre essas duas soluções e você vai verificar que eu estou falando a verdade. Então, se o conjunto de soluções é formado por y1 e y2 tio, a solução geral de uma equação diferencial pode ser reescrita como C1 y1 tio mais C2 y2 tio. Tá, mas quem é y tio? Quem é y2 tio? Então, eu posso reescrever isso aqui como e elevado a alfa x cosseno de beta x, né? Vezes C1 mais e elevado a alfa x seno de beta x vezes C2. Ou posso colocar e elevado em alfa x em evidência, e elevado a alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. E aí você tem uma solução geral para a equação diferencial com coeficientes constantes, no qual delta é menor que zero e ela não depende de nenhum número complexo. Apenas para ilustrar a aplicação desse terceiro caso, considere o exemplo y duas linhas mais 4y' mais 7y igual a zero. Escrevendo a equação auxiliar aqui, m ao quadrado mais 4m mais 7 igual a zero. Então, para esse caso, o delta vai ser igual a P2 menos 4 vezes A vezes C, que vai ser igual a menos 12, tá? 16 é menos 28. E aí, nós temos que M vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de menos 12, sobre 2A, 2. Então, daqui, você tem que M vai ser igual a M1 menos 4, raiz de menos 12. Se você fatorar aqui, menos 12, dividido por 2, dá 6, dividido por 2, vai dar 3, dividido por 3, vai dar 1. Então, esse aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Então, raiz de menos 12 é 2 raiz de 3i. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2, menos 2, mais 2 raiz de 3, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar mais raiz de 3i. E o M2 vai ser igual a menos 2 menos raiz de 3i. Então, se você observar bem, isso aqui é um complexo conjugado da forma alfa mais ou menos beta-i. Quem é alfa? Alfa é esse termo. Quem é beta? Beta é esse termo aqui.
Se você olhar também direitinho, o beta, você expressa o sinal dele. Então, qual é a solução geral para esse caso? Y é elevado a alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Como alfa é menos 2, então é elevado a menos 2x, que multiplica C1 cosseno de beta, nosso beta é raiz de 3, raiz de 3x, mais C2 seno de beta, mais beta é raiz de 3, x. Fecha tudo aqui. Isso aqui é a solução geral para esse terceiro caso. Em resumo, temos o seguinte: dada a equação diferencial com coeficientes constantes de segunda ordem, a y duas linhas mais by' mais cy igual a zero, onde a, b e c são constantes, nós escrevemos a equação auxiliar am ao quadrado mais bm mais c, observe que os coeficientes se mantêm. E aí, a solução geral da equação diferencial desse tipo é y igual a e elevado a mx, onde m são justamente as raízes desse polinômio de segundo grau. Então, para isso, nós vamos ter três casos. O caso em que o delta é maior que zero, vamos ter duas raízes m1 e m2 diferentes, pertencentes aos reais. E aí, colocando na forma da solução padrão, C1 é elevado a m1x, mais C2 é elevado a m2x. m1 diferente de m2. No segundo caso, no qual delta é igual a zero, nós temos o seguinte: que temos duas raízes iguais, m1 igual a m2, então vamos usar a notação só m1, e y igual a c1 é elevado a m1x, mais c2, x é elevado a m1x. Para obter a segunda solução, basta que você multiplique a primeira por x. E o terceiro caso, o delta é menor que zero, nós temos como solução complexos conjugados, e a solução geral é y igual a e elevado a alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Então, isso é o resumo do processo de cálculo de equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes.